Hello guys, how do you do? I'm fine and I hope you are fine too. Because today we'll correct the exercise. Então, olá pessoal, como vocês estão? Eu estou bem e espero que vocês estejam bem também. E hoje nós vamos corrigir os exercícios, certo? In the page 16, exercise number 1, né? Ele vai dizer o seguinte: Look at the imagining and fill in the gaps with the appropriate verbs. Então a gente tem que olhar essa imagem e completar os espaços, né, com os verbos apropriados. E aqui a gente tem um be careful, que ele vai falar aqui sobre 3 verbos e quando eles são usados e o significado de cada um. Então a gente tem o stand, né? Esse verbo ele significa aí ficar de pé, né? Que é ficar na forma vertical, né? Como ele descreve aqui na frente. E depois a gente tem o go, né? Que eu uso aí juntamente com go running, que é para correr, go swimming, quando eu vou nadar, né? Então, quando você vai realizar uma atividade em particular. E nós temos aí o take, né? To take, que eu uso o take para quando eu vou, por exemplo, pegar o ônibus, né? To take a bus, né? To take a car, né? Então, no sentido aí de usar quando eu vou pegar algum veículo, certo? Algum transporte. Então, começando aqui embaixo, lembrando que nesse texto nós vamos usar os verbos na forma do passado, certo? Então, todas essas atividades aqui que as pessoas estão realizando nessa imagem já aconteceram. Então, para começar, a gente percebe aqui, ó, It's a nice day in the town yesterday. Então, como é no passado, então eu vou falar que foi um dia, né, bonito na cidade ontem. Então eu vou usar it was, certo? Porque eu estou usando o verbo to be no passado. Depois aí nós vamos na sequência. Diana on a bench. Então, eu vou localizar nessa imagem onde está a Diana. Então, ela está ali sentada num banco, certo? Tocando o violão. Então, sentada ali, né? Ela sentou no banco. Então, como eu vou falar isso no passado? Então, eu vou lembrar que o verbo sentar é sit, mas aí no passado é sat. Então, eu vou colocar Diana sat on a bench and tananã, her guitar. Então, o que ela está fazendo com o violão dela? Ela está tocando. Então, eu vou colocar no passado aí, que essa ação já foi realizada. Então, and played her guitar, ok? Agora, nós vamos falar sobre o Adam and Emma. Então, localizando os dois ali na imagem, certo? Então, Adam and Emma nós vemos que os dois estão nadando. Então, no passado, nadaram. Então, vou falar swam, certo? Swam 20 laps in the outdoor pool. Então, eles nadaram, assim, 20 vezes aí o tamanho dessa piscina ao ar livre. Então, eles nadaram aí do começo ao fim 20 vezes, certo? Agora, nós vamos lá. Paul. Tananã, a postcard to send to his friend in England. Então, ele está lá o quê? Ele está comprando, né, o postcard. Então, nós vamos falar aí comprou no passado. Então, em vez de eu usar aí no presente to buy, eu vou usar bought. Então, Paul bought a postcard to send to his friend in England. Ok? Na sequência, aí o John. John então, ele está ali sentado aqui, o que ele está fazendo? Ele está ouvindo música, né? A gente vê ali que ele está com o fone de ouvido, ele está ouvindo música. Então, nós vamos colocar aqui John listened to music. Então, ele está ali ouvindo música. Então, no passado, John ouviu música, certo? Na sequência,
and Kevin. O que o Kevin está fazendo ali? Ele está andando, né, de skate, certo? Então aí, no presente eu falaria usando go, né? Lembra do ing, né? Go skateboarding, mas aí eu estou falando no passado, então eu vou falar went skateboarding, ok? Depois nós temos Mr. Brown and Mrs. Jones. Então, Mrs. Jones e o Mr. Brown, eles estão ali no tram. Que o tram é o bonde. Então, qual que é o verbo que eu vou usar para pegar aí algum tipo de transporte? Então, a gente até viu aqui em cima que é o take, só que eu vou usar aí no passado, então eu vou usar o took. Então, Mr. Brown and Mrs. Jones took the tram, ok? Depois nós vamos lá, Anne. Anne, o que a Anne está fazendo? Então, ela está andando de bicicleta. No presente, ride a bike, né? Ou no caso aí, ride her bike. Só que eu vou usar no passado, então eu vou falar rode her bike, certo? Depois nós temos a lady dressed in pink. Então, a mulher, né, que está aí de cor-de-rosa. Então, o que ela está fazendo? Ela está passeando com o cachorro. Então, to walk the dog. Só que eu vou usar no passado, então ficou the walked her dog, certo? Depois, Sarah. O que a Sarah está fazendo? Então, a Sarah, aqui em cima, ela está assistindo TV. Então, ela assistiu TV. Então, ficou watched TV, ok? Então, agora a gente tem o will, né? Will, taranã, a piece of cake and, taranã, the wrapper in the bin. Então, o que nós temos? O que ele fez aí com o pedaço de bolo? Então, ele comeu o pedaço de bolo. Então, no passado, aí eu vou colocar Will ate a piece of cake. And o que ele fez aí com o wrapper, o embrulho desse pedaço de bolo? Então, ele jogou, né, colocou na lixeira. Então, vou colocar aqui and put the wrapper in the bin, ok? Depois, agora a gente tem o Matthew. O que o Matthew, né, está fazendo? O Matthew, ele está falando com o amigo dele. Então, ele está telefonando ali para o amigo dele. Então, eu vou colocar Matthew phoned his friend, né? The phone his friend and he, né? O que ele está ali? Ele está conversando ali com o amigo dele e vai pedir algo. Então, pediu, asked him to come and pick him up. Então, ele está ligando para o amigo dele, ligou para o amigo dele e pediu para que ele fosse buscá-lo, né? Pick him up, ok? Depois, terminando aí, a gente tem old lady, né? Essa senhora mais velha aí, o que ela está fazendo, né? Ela está ali olhando, né? Ela está ali de pé na sacada. Então, a gente viu lá em cima aqui, que é o stand, que é o ficar de pé, né? Estar de pé. Só que agora eu vou usar no passado. Então, ficou the old lady stood on her balcony, né? Na sacada dela. Então, ela está de pé ali na sacada. And she, o que ela está fazendo? Ela está observando todo, né? Assistindo tudo que está acontecendo aqui na cidade. Então, she watched everyone, ok? Então, dessa forma, a gente completou com os verbos no passado a imagem. E aqui embaixo, no Cultural Corner, a gente tem uma pequena explicação aqui do caso do MR, né? Dessa abreviação, que a gente vai falar como Mister, que eu uso aí para homens casados ou solteiros, né? O senhor. Então, uma abreviação para homens. Aí, depois nós temos aí a Mrs.,
que seria usado para mulheres casadas. Nós temos a Miss, que é usado para mulheres solteiras, single woman. E nós temos também o Miss, que é quando eu uso para a mulher e a gente não sabe se essa mulher ela é solteira ou ela é casada. Então, se eu não sei qual o estado civil dela, eu posso usar essa abreviação, Miss, ok? Então, na sequência, agora nós vamos para a page 17, exercise number 2, né? Que ele vai pedir complete the sentence according to the images. Então, nós temos aí um exemplo, né? Que a gente olhou a imagem para completar. Então, ele fala, Diana didn't sit on a tree. Então, que a Diana, ela não está sentada numa árvore. She sat on a bench. Então, ela sentou, né? Num banco. Então, ela não sentou numa árvore, sim, ela sentou num banco. Então, a mesma coisa agora eu iria fazer nas outras letras, né? Letter B, por exemplo. Então, eu vou olhar a imagem e vou completar aí com os verbos. Então, no letter B, né, ficou Will didn't eat a slice of pizza. Então, ele não tá comendo, ele não comeu um pedaço de pizza. He ate a piece of cake. Então, ele comeu um pedaço de bolo, que é o que condiz com a imagem. Letter C, the wolf laid on the rock ramp. She on the balcony. Então, o que que essa senhora, né, está aqui? Ela está de pé. Então, eu vou usar o verbo stand. E ela está de pé aonde? Ela está de pé on the balcony. Então, ela não está de pé lá na rampa para o pier, né, onde ficam os barcos. Ela está on the balcony. Então, por isso, eu coloquei aqui the wolf lady didn't stand on the dock ramp. She stood on the balcony, ok? D. And didn't ride a horse. Então, ela não está aí cavalgando, andando a cavalo. She rode her bike. Ela andou na bicicleta dela. Então, ela não andou a cavalo, ela andou na bicicleta dela. Então, she rode her bike, ok? Letter E. Mr. Brown and Mrs. Jones on the tram. Então, eles não pegaram aí o trem, né? Eles pegaram o tram, que é o bonde. Então, ficou didn't take the train, they took the tram. Então, eles pegaram o bonde, certo? Homework 6, exercise number 1. Complete the sentence with the correct verb tense. Então, para a gente completar com a forma do verbo correta, essas frases aqui. Então, nós temos letter A. I saw Simon last week, but I Tom. Então, aqui nessas frases, eu já estou aí usando a forma afirmativa do passado aqui. E nesse espaço eu vou usar a negativa. Então, por isso ficou I didn't see Tom. Então, lembrando que quando eu vou colocar o verbo no passado, eu acrescento didn't e volto aí à forma do verbo no presente. Então, acrescenta-se o didn't e a forma normal aí do presente. Então, ficou I saw Simon last week, but I didn't see Tom. Letter B. They worked on Monday, but they didn't work on Friday. Então, eles trabalharam na segunda-feira, mas eles não trabalharam na sexta. C. We went to the post office last week, but we didn't go to the bank. Então, nós fomos ao correio semana passada, mas nós não fomos para
o banco, certo? Letter D. He did his math homework. Então, ele fez a tarefa de matemática. But he didn't do his English homework. Mas ele não fez a tarefa de inglês dele, certo? Então, aqui vocês percebem o de, né, sozinho, que seria fez no afirmativo, e aí ficou didn't do, que ele não fez, certo? Letter E. She had a holiday last week. Então, ela teve aí um feriado na semana passada. But she didn't have one last month. Mas ela não teve um feriado no mês passado, certo? Próximo, F. My mom bought new pairs of shoes yesterday. Minha mãe comprou novos pares de sapatos ontem. But she didn't buy any sandals. Ok? Mas ela não comprou nenhuma sandália. Exercise number 2. Complete the sentence with the correct verbs. Então, a mesma coisa, aí eu vou usar os verbos no passado, no afirmativo, no negativo, e vou completar conforme a imagem. Então, na primeira aqui, letter A, nós temos they, né? Essas duas crianças. They hand puppet. Então, o que eles estão fazendo aí com hand puppet? Nós temos aí que eles estão brincando com esses fantoches. Então, hand puppet seria os fantoches. Então, eu vou usar no passado aí o brincando com played. Então, they played hand puppet when they kids. Então, eu estou falando de algo que já aconteceu. Então, eles brincaram, né, com os fantoches quando eles eram crianças. Então, eu vou usar were kids, certo? Depois nós temos they, tananã, soccer. Então, eles não estão aí, uma imagem que eles estavam jogando futebol. Então, eu vou colocar didn't play soccer, ok? Letter B. The baby a lot. Então, aqui nós temos uma imagem representando aí uma ação passada. E o que aconteceu aqui? O bebê está chorando. Então, the baby cried a lot. Então, ele chorou muito. When it to the doctors. Então, ele chorou muito quando ele foi ao doutor. Então, foi, não vai ficar foi went. Então, the baby cried a lot when it went to the doctors, ok? It didn't cry at home. Então, ele não chorou na casa dele, né? E sim ali no doutor. C. He ate junk food when he was a teenager. Então, ele comeu o que? Muita comida gordurosa, a comida lixo, né? Fast food, quando ele era um adolescente, certo? Porque aí a gente tem que ele está aí com uma barriga de tanto comer aí essas comidas estilo fast food, quando era adolescente. Então, he didn't eat healthy food. Ele não comeu a comida saudável, certo? D. Então aí nós temos que ele está aí estudando uma ação que já aconteceu. Então ele estudou. Então he studied hard yesterday. Então ele estudou muito, né? Ontem. Letter E, the babies, né? Coke in the morning. Eles estão tomaram Coca-Cola? Não. Então, eu vou colocar the babies didn't drink Coke in the morning. They drank milk, né? Eles beberam leite. F, they, né?
At the party. Então, o que as crianças estão fazendo? Elas estão cantando. Então, elas não estão cantando na festa, sim, eles estão cantando na escola. Então, fica they didn't sing at the party e sim, they sang at school, ok? The homework 7. Exercise number 1. Look at the images to answer the questions. Então, para a gente olhar as imagens e responder as questões. Lembrando que aqui eu vou usar as short answers. Então, eu vou usar as respostas curtas. Então, nós vamos aí, letter A. Did the woman carry a suitcase on her back yesterday? Então, a pergunta aí é que se a mulher estava carregando a mala de viagem nas costas dela ontem. Então, a gente olha a imagem e vê que ela não está carregando aí a suitcase, ela está carregando aí o filho dela. Então, eu vou responder na forma negativa. Então, no, she didn't, ok? Letter B. Did they have lunch at home last Saturday? Então, eles almoçaram na casa deles no último sábado. Então, a gente olha a imagem e eles não estão aí na casa deles, eles estão almoçando aí fora. Então, eu vou colocar na forma negativa. Então, no, they didn't, ok? Letter C. Did the boy hug his pet at the park last weekend? Então, o garoto abraçou o pet, né, o animal de estimação dele, no parque no último fim de semana. Então, a imagem, ele não está abraçado ao pet, né, ao animal de estimação, e sim a uma árvore. Então, vou colocar no, he didn't. Lembrando que eu estou falando de boy, né? Então, ele. Então, por isso eu usei ali he na resposta. No, he didn't. Letter D. Did the Indian dancer sing well yesterday afternoon? Então, aqui fala que a dançarina indiana cantou muito bem, né? Ontem à tarde. Então, ela está cantando nessa imagem? Não, ela não está. Ela está dançando. Então, eu vou colocar aqui no, she didn't. Ok? Letter E. Did you travel abroad last year? Então, você viajou ao exterior no último ano, né? No ano passado. Então, você ia responder aí conforme a sua realidade. Então, você iria colocar, se você viajou para fora, né? Para o exterior no ano passado, você vai colocar yes, I did. Se você não viajou, no, I didn't, ok? Letter F. Did the girls wear dresses in the city tour last century? Então, o que está perguntando? Se essas meninas aí, as meninas, usavam calças no passeio, né, pela cidade no século passado. Então, aqui a gente olha a imagem, elas estão usando calças? Então, elas não estão usando. Então, no século passado, aqui elas estão usando aí skirts. Então, estão usando saias. Então, eu vou colocar na negativa, no, they didn't, ok? Então, agora, exercise number 2. Choose the best answer for each question. Então, a gente vai escolher agora a melhor resposta para cada questão, para cada pergunta, certo? Lembrando aí que eu observo as perguntas para colocar aí a resposta adequada. Lembrando que, por exemplo, aqui nós estamos fazendo as perguntas no passado, então as respostas também aí têm que corresponder ao passado, certo? Então, por exemplo, letter A. Did you live in the USA in 2010? Aí a resposta mais adequada seria yes, we did, ok? Porque das outras formas aí não estariam corretas. Aqui usou do, o don't, e a imagem ela está mostrando que sim, né? Que você morou. Então a imagem é
dos Estados Unidos. Então, por isso que eu vou usar yes, we did, e não na forma negativa, que seria no, we didn't, ok? Letter B. Did the students have science class yesterday? Então, aqui está perguntando se ele teve aula de ciência ontem. Então, a gente olha a imagem. Então, tudo aqui dá a entender que ele teve aula de geografia, não aula de ciência. Então, a resposta correta seria no, he didn't, ok? Letter C. Did Arnold visit Australia last holidays? Então, o Arnold, ele visitou a Austrália nos últimos feriados, né? No último feriado. Então, aí, olhando a imagem, mostra que ele sim está na Austrália. Então, eu vou usar aí yes, he did. Que sim, né? Ele visitou ali a Austrália. Letter D. Did they celebrate the International Pizza Day last July? Então, eles celebraram o Dia Internacional da Pizza no último mês aí de julho, certo? Então, aí a gente vê a imagem, sim, eles estão celebrando. Então, eu vou colocar yes, they did, ok? Então, terminamos daqui a correção dos exercícios.